Por volta de 2019 ali, eu sofri uma inflação fortíssima na área da creatina. Todo mundo. Cara, eu acho que você foi bem afetado mesmo, né? Eu comprava ali Tem muito por volta sentimento de... nessa Tem fala. sentimento profundo. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Além do IPCA, o que a gente pode utilizar também para medir uma inflação? O que vocês podem utilizar no dia a dia? Então, você tem o IPCA ali, ele sai com os acumulados dos últimos 12 meses. Alguém normal está assistindo em casa. Como que ele pode verificar também o aumento da inflação? A melhor opção acaba sendo o acompanhamento próprio, né? Porque o Aquaman deu o exemplo do custo pessoal. Quando a gente vai analisar portfólio individual e fazer gestão de carteira, é importante você entender de onde que é o fluxo de caixa dessa pessoa. Tem algumas pessoas que têm uma demanda muito específica. Por exemplo, o empresário que está diretamente exposto em transporte, ele vai estar vinculado ao preço da gasolina em muito mais vínculo, né? Eu ia falar um número beta. um vínculo muito mais forte do que alguém que vai estar exposto em soja, por exemplo. O cara está vinculado ao preço do combustível, mas de uma maneira um pouco mais indireta como material de obra-prima. Então é importante você entender o seu próprio fluxo de caixa. Depois disso, você vai fazendo acompanhamento desses aumentos, né? Correção, normalmente de mensalidades vinculadas à escola dos filhos, parcelas, elas têm ajuste e eles são dedutíveis ali do próprio IPCA, como um indexador para acompanhar a própria inflação, né? Então é importante você ter a sua linha cronológica ali, né? Depois do segundo ano faz muito sentido você ter o acompanhamento do seu fluxo de caixa pessoal. Manda bala. E o bom também, né? E o que as pessoas têm que colocar em mente, né? A estratégia do Aquaman é muito válida e tem que fazer dessa forma, mas você tem que pegar e ter uma organização muito mais regrada para que você consiga acompanhar a flutuação de preço, né? E outra coisa que você pode fazer é quando você vai no mercado, você costumar, né, não fazer aquela compra que é herança da época de inflação de 1992. Que geralmente as pessoas faziam grandes compras, porque se a pessoa deixava para comprar na próxima semana, os preços já eram muito diferentes, né? Então, na época da minha avó, do meu avô, ele sempre falava quando ia fazer compra, o preço do arroz era um de manhã e outro de tarde e outro de noite, né? Então, nasceu-se essa herança de fazer grandes compras, né? Então, quando você, né, tira um pouco dessa herança e passa a fazer compras ali ao longo do mês, é o que faz mais sentido para o fluxo de caixa até, você consegue ver a flutuação de preços até dentro do mesmo mercado, né? De acordo com a faixa do mês, ele mesmo modifica. Isso não necessariamente seria inflação, mas dá para você ter uma média em relação ao mês anterior que você fez a compra. Falando em legado, né? Falando nesse legado da inflação, agora eu vou falar o número, né, que eu trouxe ali no início. 13 trilhões, 342 bilhões. Exatamente. Os caras estão usando o ChatGPT aqui, É isso, é porque o IBGE não tem esse dado aproximado, né? É o único lugar que a gente tem de acúmulo, mas desde 1960 para cá é incalculável. Já chegou tetos de 5 mil ao ano, né? Então, realmente o plano real foi necessário. Cara, foi um dos melhores planos em relação à eficiência de moeda e agora o real é a moeda que mais durou no Brasil, né? Mas era essa taxa de descontrole, né? Não, mas isso depois porque a gente tem a moeda imperial ali, né? Isso. Então mas o real... Lembrar de Dom Pedro II aqui. Vamos lembrar. A questão é, tem muitos investidores, a população em si, né? Tem uma crítica muito forte com o IPCA, porque os preços variam muito de região para região. Longe de mim querer criticar o Luiz Barsi, mas ele também é um cara que fala que não tem diferença entre você acompanhar o IPCA, porque você vai ver que o dado não é fiel. Varia muito de região para região. Então, o objetivo é você ter uma média estimativa para que a Selic entre em parcimônia ali com esse controle, para que isso se estabilize no final do fluxo, né? Então é uma taxa compensando a outra. É óbvio que quando você joga a nível nacional, a média é um pouco mais dilatada, né? Não tô justificando o Fox. Eu não tô justificando o Fox ter uma meta e um teto e ultrapassar os dois. Mas é difícil mesmo, gente. Você me permite uma experiência pessoal aqui? Pode permitir da experiência pessoal. Tá permitido? Tem sentimento nessa fala. Por volta de 2019 ali, eu sofri uma inflação fortíssima na área da creatina. Todo mundo. Cara, eu acho que você foi bem afetado mesmo, né? Eu comprava ali Tem muito sentimento nessa fala. Tem sentimento profundo. Mas eu comprava o pote ali a R$50 de uma marca bem famosa aí com um Gzinho. Paga nós. Paga nós. Grande. Logo mais tem o patrocínio. Aí, coincidentemente, veio uma tal de pandemia aí, né? Mas não tem aquela correlação muito forte. Porém, só para exemplificar, depois de um ano, mais ou menos, dobrou o preço que eu pagava naquele produto.
porém teve uma escassez muito forte na matéria-prima. Então, são várias variáveis que podem influenciar na inflação de certos produtos. A escassez ou até a previsão de um aumento da inflação gera uma inflação implícita que também pode gerar uma inflação futura. Então, só para entender que não é algo engessado. Então, pode vir de várias formas. Você tinha me dito, né? Qual que é a matéria-prima mesmo da creatina? Isso é Que complexo. fez, A matéria-prima é difundida hoje o grande problema é que tem um laboratório só que faz. E aí é quimicamente feita, né? Você encontra creatina em alguns alimentos. Na maioria das vezes a carne vermelha é a maior responsável, mas é de 3 a 5 gramas por quilo de carne vermelha. E aí, como fica um consumo muito alto, né? Você vai acabar ultrapassando os macronutrientes ali em gordura e em calorias. Então você precisa filtrar essa matéria-prima. Como não é possível extrair de um alimento, algo assim, você faz ela metabolizada por laboratório. Aí você tem a junção de glicina e uma série de outros fatores que geram a creatina, né? Só que um laboratório, se eu não me engano, é na Bélgica ou na Alemanha, alguma coisa assim, é o único responsável por fazer a maior parte da creatina e criou um selo, né? Eles criaram a Creapure, que é a mais pura de todo o mercado. Então ela é distribuída ali em forma de matéria-prima para as outras fazerem a creatina. O processo chama monohidratação. Por isso Se for depender da carne bovina, não tem bezerro que aguente. Não vai rolar. Não dá para comer 1,5 kg de carne por dia. Dá sim. Dá sim. Já foi provado nesse programa aqui. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.